Agora eles pedem justamente a revisão criminal, ou seja, uma revisão de todo o processo e, portanto, a anulação, alegando esses supostos erros jurídicos e também apontando essas nulidades, segundo a defesa. Mas o melhor de tudo é ter que ver o pessoal da Globo anunciando essa notícia e ver uma jornalista da Globo dizendo que isso é a continuação do golpe. Lembrando, ele vai ter de trocar de advogado. Isso vai acontecer nos próximos dias e aí quem sabe o Vorcaro não seja orientado a falar a verdade. E se falar a verdade, cai a República e a gente sabe muito bem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Defesa de Bolsonaro entra com recurso para anular condenação. Pedido enviado ao STF fala sobre o crime de tentativa de golpe. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, a anulação da condenação de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Os advogados alegam que o julgamento na primeira turma foi irregular e apresentaram nesta sexta-feira um documento de 90 páginas em que pedem a absolvição de Bolsonaro por crimes contra o Estado Democrático de Direito. No documento em que pedem a revisão criminal da condenação, os advogados também solicitam que o novo relator seja sorteado na segunda turma para garantir a imparcialidade com a decisão final submetida ao plenário da Corte. O processo que levou à sua condenação foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Os advogados também pedem que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. No pedido de revisão criminal, os advogados argumentam que a ação penal deveria ter sido julgada pelo plenário do STF e não pela primeira turma, responsável pelo caso. Também pedem a anulação do acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Bem como todas as provas derivadas dessa delação, os advogados alegam ainda cerceamento de defesa ao longo do processo. Caso esses pedidos não sejam acolhidos, a defesa de Bolsonaro requer a absolvição completa do ex-presidente de todos os crimes envolvendo a tentativa de golpe imputadas a ele. A gente vai agora, com uma informação que acabou de chegar, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no STF de anulação da condenação de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Jussara Soares chega de Brasília com essa... De Brasília não, ela está no sul do país, está em Florianópolis, mas de lá fazendo a apuração de Brasília. Jussara, com você, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Estou aqui em Florianópolis acompanhando uma agenda do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele está aqui numa agenda acompanhando um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a defesa do ex-presidente, Thaís, acabou de entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da condenação de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Nessa peça que foi apresentado pelos advogados João Henrique Freitas e Marcelo Bessa, eles alegam uma série de erros judiciários e apontam supostas nulidades para pedir essa anulação. Thaís, nesse pedido, eles ainda pedem que esse processo da chamada trama golpista saia da primeira turma, onde foi julgado, que tem ali como relator o ministro Alexandre de Moraes, e vá para a segunda turma, ou seja, com um novo relator. E, a partir disso, esse caso passe a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o pedido feito agora há pouco pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também ainda falam em cerceamento da defesa e pedem, como eu disse, a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e
também pedem a anulação da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Esse pedido acabou de ser apresentado ao Supremo Tribunal, foi apresentado nesta sexta-feira. Agora, é importante destacar aqui, Thaís, que esse pedido ele foi feito na semana, hoje, né, também foi promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a dosimetria. Essa questão, esse pedido de revisão criminal não tem relação com a dosimetria. A dosimetria é algo que pode ser aplicado na época, quando for na execução penal. Agora eles pedem justamente a revisão criminal, ou seja, uma revisão de todo o processo e, portanto, a anulação, alegando esses supostos erros jurídicos e também apontando essas nulidades, segundo a defesa, inclusive o cerceamento da defesa. Thaís. Foi bom você ter explicado mesmo, Jussara. Não tem nada a ver com a aprovação do PL da dosimetria, né? Rapidamente. Não, exatamente. São coisas diferentes, são instrumentos jurídicos diferentes. A dosimetria, ela vai ser usada pelas defesas de todos os condenados pelo 8 de janeiro e pelo plano de golpe na execução da pena. Agora, os advogados eles acionam o Supremo Tribunal Federal, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, vai pedindo a revisão dessa pena. O que a defesa de Jair Bolsonaro faz agora é a pedido de revisão criminal, ou seja, pedindo a revisão de todo o processo, toda essa anulação. Então, por isso que ele pede anulação, pede inclusive que saia da primeira turma, que um novo relator seja designado na segunda turma. Importante lembrar que a segunda turma é composta ali entre outros ministros, o ministro André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Na primeira turma está o ministro Alexandre de Moraes. Thaís. Entendemos. Importante informação mesmo. Jussara, muito obrigada. Vai para o cinema agora, que está na porta do cinema, vai comer uma pipoquinha merecida depois de tanto trabalho. Boa noite para você. Finalmente, agora é lei. O PL da dosimetria, a qual a gente brigou tanto, a gente foi pra rua, a gente chorou, a gente suou, finalmente agora se torna lei. Agora sim, as defesas dos prisioneiros políticos podem dar entrada no STF para redução de pena. Lula se acovardou, disse que não iria promulgar. O porém é que o regimento é claro. Após um determinado tempo, se ele não promulga, o Congresso pode promulgar. Então agora, finalmente, hoje, nessa sexta-feira, os advogados das defesas podem sim entrar com pedido de redução de pena. O que a gente vai prestar atenção é como que o Alexandre de Moraes, porque afinal de contas, todos os pedidos vão cair nas mãos do Alexandre de Moraes, porque não só ele foi o juiz de condenação, mas ele é também o juiz responsável pelo cumprimento da pena. Ele é fominha, tem que ser tudo dele. Mas o melhor de tudo é ter que ver o pessoal da Globo anunciando essa notícia e ver uma jornalista da Globo dizendo que isso é a continuação do golpe. Lembrando, o PL da dosimetria foi aprovado porque a maioria do Congresso reconhece que não houve uma tentativa de golpe, que o que houve é, na verdade, uma manipulação política e judicial para obstruir, para amedrontar e coagir a oposição ao governo da facção criminosa do PT. Então aqui, primeiro, fazendo o trabalho institucional, falando sobre a notícia. Alcolumbre promulgou nesta sexta-feira a Lei da Dosimetria, que vai ser publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Segue a nota dizendo que, nos termos da Constituição, compete ao presidente do Senado promulgar a lei quando o presidente da República não o faz no prazo constitucional de 48 horas. E aí, com a publicação do ato de promulgação, o texto passa a integrar o ordenamento jurídico nacional. Então, a partir desse momento que ela foi promulgada, faz parte da lei. Agora sim, como eu disse, os advogados de defesa podem entrar com pedido de redução de pena, que vai ficar a critério do Alexandre de Moraes. Nós não podemos deixar de continuar a batalha, tem muito caminho ainda a ser percorrido. Mas o que me deixou mais indignado é a forma como ela fala dessa lei. Olha o ridículo dessa mulher a falar que isso é uma continuação do golpe. Essa lei abrindo caminho, então, para beneficiar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que a gente acompanha esse debate, que agora virou lei, eu sempre disse aqui, desde o ano passado, isso aí é uma continuação da tentativa do golpe, que eles estavam tentando. Isso aqui é um golpe. Isso aqui é um golpe. Soltar presos inocentes, pessoas que serviram de alvos políticos, é um golpe.
Qual é a democracia para esse povo, gente? O que é democracia para esse povo? É o que o STF está fazendo? É ficar amigo de mafioso, é viajar em jatinho de traficante, de mafioso, é aceitar dinheiro de mafioso? É isso que é democracia? Né? Isso aqui, para mim, muito claro. Porque como é que tem uma decisão da justiça, além de ser uma afronta ao judiciário? Qual judiciário? Esse judiciário amigo do Vorcaro? O judiciário que recebe 120 milhões do Vorcaro? Porque quando você usa a palavra judiciário, você está falando dessas pessoas, você está defendendo essas pessoas, essa é a justiça que você está defendendo. É uma decisão, está transitada em julgado, dizendo o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Aí vem o Congresso e diz, não, a gente tem um caminho aqui, ó. Vamos, sabe o que eles disseram? A gente não acha que ele fez aquilo. Tudo para marcar posição. Tudo porque eles estão tentando proteger o grupo político deles. Isso aqui é uma vergonha, Daniel. Você falou disso aqui desde o ano passado e as pessoas falam, eles vão ter coragem. Coragem não falta. Infelizmente, é coragem para fazer esse tipo de coisa aqui. A coragem para fazer o que é certo, pode ter certeza, Sade, que não falta. Sabe o que eu fico preocupado com essa jornalista? Como que deve ser Tem que ser uma alma muito triste, muito miserável, um coração muito magoado, um coração de pedra, para achar ruim que pessoas que nunca sequer passaram pela polícia, que nunca cometeram crime algum, possam voltar para suas famílias. Todas pessoas de bem, se não pelo menos a esmagadora maioria. O que é triste é ver esse tipo de gente fazendo esse comentário, assim, é de entristecer. Eu não fico com raiva dela, eu sinto pena para uma pessoa ter chegado nessa altura, nessa idade, e falar que é um golpe, que é ridículo, mas não demonstra revolta com o que está acontecendo com a nossa Suprema Corte, com esse próprio juiz que fez o julgamento que prendeu essas pessoas. Esse juiz, esse ministro, até agora não explicou por que ele recebeu, por que ele fez um contrato de 129 milhões com um mafioso, andou no jatinho dele, foi tomar uísque com ele em Londres, visitou ele na casa dele, mandava mensagens de visualização única. Até agora, ele não explicou e eu não vejo essa revolta desse jornalismo da Globo em relação a isso. Então, o triste, sinceramente, é ver que essas pessoas são as noticiadoras, as divulgadoras dos fatos do Brasil. É por isso que ninguém aguenta mais a Globo, ninguém aguenta mais a imprensa tradicional, e é por isso que a maioria da população não confia mais em pessoas como essa, porque ali é pura maldade. E André Mendonça toma nova decisão sobre prisão de ex-presidente do BRB. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a chamada Papudinha, unidade administrada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Até então, o ex-dirigente do BRB estava custodiado no complexo penitenciário da Papuda. Apesar da autorização para a transferência à unidade da PM, a defesa de Paulo Henrique buscava que ele fosse encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Os procedimentos para a possível mudança, porém, ainda não foram concluídos. A decisão do ministro André Mendonça ocorreu após os advogados do ex-presidente do BRB apresentarem ao STF um documento indicando o interesse de Paulo Henrique em negociar um acordo de colaboração premiada no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master. Alexandre de Moraes não terá escapatória. Daniel Vorcaro está sendo aconselhado pelos seus aliados a trocar de advogado. O advogado que cuida da sua delação está na mira desses aliados. O ponto é que esse advogado entrou em rota de colisão com a Polícia Federal, com a PGR e com o gabinete do ministro André Mendonça. Ou seja, entrou em rota de colisão com todo mundo que pode ajudar o Vorcaro. E aí, esses aliados começam a suspeitar de que, eventualmente, essa atuação jurídica na delação do Vorcaro pode, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, estar blindando os delatados e não o delator. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. Vou te explicar essa história agora, mas peço que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe like nesse vídeo, deixa o seu joinha. Vamos para os fatos. O Igor Gadelha revelou hoje no Metrópolis que os aliados do Daniel Vorcaro estão pressionando a ele para trocar de advogado da delação. O ponto é que
Esse advogado, desde março, está dirigindo a delação premiada do Vorcaro e ela não sai, ela não anda, e ele já entrou em rota, como eu mencionei, de colisão com todo mundo que pode ajudar o Vorcaro. A Folha de São Paulo noticiou que o advogado e o Mendonça chegaram a ter uma discussão ríspida. Pô, faz sentido isso? Bom, o Estadão também revelou anteontem que esse advogado entrou numa reunião num hotel de Brasília, eu já comentei isso aqui no canal, com um aliadíssimo do ministro Moraes, que claramente será um dos delatados. E isso é estranho. Esse aliado do Moraes é um ministro do TSE que fez uma conversa com esse advogado e não se sabe até agora qual a razão dessa conversa. Eles disseram que foi apenas um encontro de amigos. O ponto é que tudo isso 24 horas depois da delação ser entregue. Muito suspeito. A coisa é estranha e existe uma suspeita de que essa atuação, como eu mencionei, consciente ou inconscientemente, possa estar servindo não para favorecer o Vorcaro, mas sim para blindar aqueles que o Vorcaro tem a delatar. Seria uma forma de postergar a possibilidade do Vorcaro dizer a verdade, seria uma forma de sugar tudo que o Vorcaro tem para impedir que essas informações cheguem pela imprensa, cheguem pelo Mendonça, de alguma forma criar algum tipo de anteparo, de muro a essas informações antes que elas sejam reveladas. Ou seja, a atuação arrancaria do Vorcaro as informações e disporia a esses delatados o que o Vorcaro tem a dizer ou está disposto a dizer. Isso serviria para os delatados, mas não serviria para o delator. Tanto que a delação do Vorcaro está, como eu mencionei já em vídeo aqui no canal hoje, no fio da navalha. Bom, o ponto é o seguinte, seria a segunda vez que o Vorcaro trocaria de advogados em poucos meses, ou seja, ele não anda bem nesse sentido. O Vorcaro tinha contratado em março exatamente esse advogado para fechar a delação. A ideia foi que ele entrasse para fechar a delação. E, pelo visto, os aliados do Vorcaro estão entendendo que ele está atrapalhando a delação, ou pelo menos não contribuindo para que levem a sério a delação do Vorcaro, para que ela tenha credibilidade. Mais 2 meses depois, esses aliados, depois da atuação desse advogado, esses aliados estão ressabiados e já pedem para o advogado sair, porque tem certeza de que a delação não sai. Esses aliados, quando consultados pela imprensa, disseram: com esse advogado, a delação não vai sair. E aí, meus caros, é um problema. Significa que esses aliados do Vorcaro chegaram à conclusão de que está saltando aos olhos de que essa atuação desse advogado não está servindo para fazer com que o Vorcaro fale, sim, e sim o oposto, para que o Vorcaro deixe de falar e os delatados recebam as informações sobre o Vorcaro, as informações que ele tem antes da polícia, antes dos investigadores e antes da imprensa. Se o Vorcaro, se isso é verdade, se essa conclusão dos advogados é correta ou não, não importa. O que importa é que realmente a delação do Vorcaro está para não sair, está para não ser homologada. E seja porque a atuação é esquisita, errada, ruim ou suspeita, seja porque o Vorcaro entrou numa vibração de não falar a verdade, ainda que seja por culpa dele, ele vai mesmo ter que trocar de advogado, porque ninguém mais confia no Vorcaro. E quando você não confia no Vorcaro, precisa trocar o advogado. É que nem time que vai mal. Quando você não confia mais no time, não dá para trocar. O time inteiro troca quem? Troca o técnico. Então, nesse caso, seja porque o advogado agiu errado, seja porque o Vorcaro não está mais dando possibilidade de confiança a ninguém, ele vai ter de trocar de advogado. Isso vai acontecer nos próximos dias e aí, quem sabe, o Vorcaro não seja orientado a falar a verdade. E se falar a verdade, cai a República e a gente sabe muito bem. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa história toda e a gente vai estar atento aqui acompanhando de perto. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!